Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Vocês já se perguntaram por que tem alguns elementos incomuns nos filmes asiáticos? Como, por exemplo, a personagem principal sempre sentar na última cadeira ou na penúltima cadeira na sala de aula? No vídeo de hoje vamos falar dessa e de outras características em comum do cinema asiático, em especial o cinema japonês. Te convido a assistir o vídeo e também se inscrever no canal. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cineásia. Roda a vinheta. Antes de começar, preciso dizer que essa marca registrada não é uma regra, mas não raramente encontramos estes acontecimentos incomuns no filme, talvez até mesmo como fonte de inspiração dos outros diretores, ou talvez sejam essas características em especial que tornam os filmes asiáticos únicos. E se por acaso me esquecer de alguma, por favor, comente aqui embaixo. Lá no início do canal eu tinha feito um vídeo do porquê a personagem principal sentar sempre na última cadeira ou na penúltima da sala de aula. Então agora eu gostaria de expandir mais essas informações. E nesse mesmo vídeo um inscrito perguntou por que será que sempre temos a escola presente nos filmes, principalmente japoneses. Vamos fazer um panorama geral aqui da história da educação no Japão para entendermos um pouco do porquê temos essas referências. A história da educação do Japão remonta do século VI, quando o aprendizado chinês foi introduzido no Tribunal de Yamato. As civilizações estrangeiras muitas vezes forneciam novas ideias para o desenvolvimento da cultura nipônica. Quando o período Tokugawa começou, poucas pessoas podiam ler e escrever no Japão. No final do período, o aprendizado se generalizou. Já no período Meiji, tivemos o conceito moderno de infância que surgiu no Japão após 1850, como parte de seu desenvolvimento com o Ocidente. Depois de 1870, os livros escolares baseados na ética confucionista foram substituídos por textos ocidentalizados, mas, em 1890, após uma preocupação intensiva anterior com as ideias educacionais ocidentais, uma abordagem mais autoritária foi imposta. A partir desse pequeno panorama, podemos entender o porquê é tão retratada as escolas no cinema japonês. Agora, em relação ao personagem principal sempre sentar na última ou na penúltima cadeira da sala de aula. Mas por que será que tem isso? A questão aqui não está moldada na questão do lugar, e sim na proposta de olhar para fora, como uma questão de liberdade. Ora, normalmente ele não consegue se adaptar ou encontrar a si mesmo o local em que ele está ambientado. Sente que a mudança necessária à sua vida não ocorrerá enquanto ele não se jogar numa aventura que com certeza está muito além das paredes da sala de aula. Não podemos esquecer também do conceito da jornada de herói, proposta por Joseph Campbell em O Herói de Mil Faces. A jornada consiste em 12 etapas, mas não vou me estender muito aqui e vou apenas falar das duas primeiras. A primeira é a ambientação inicial do personagem, em que mostra quem ele é, com quem ele se relaciona e como a vida dele pode ser monótona e bem parecida com a vida de qualquer outra pessoa. Por exemplo, a rotina de ir todos os dias para a escola. A segunda etapa da jornada do herói consiste em um chamado à aventura. A aventura começa quando o personagem se depara com um conflito, um chamado para a missão que tira do seu mundinho comum, que tira ele da zona de conforto. Basta apenas um pequeno desafio para ele querer experimentar coisas novas. Poderíamos dizer que seria um conflito interno, querer sair para explorar o mundo afora, olhando para fora da janela, por exemplo. Agora, algo que é recorrente em quase todos os filmes asiáticos, e que temos exemplos frequentes em Ozu e também em Ou Izao Izen, que é para mostrar para vocês que não é algo tão novo, que são as passagens de trem, as viagens à vista fora do trem. Mas por que será? Ora, no caso de Ozu, por exemplo, essa viagem pode representar algum adeus, uma despedida, ou até mesmo novos lares. Em Ou Izao Izen, podemos sacar um elemento principal, que é a progressão inevitável do tempo. Imagens de trens podemos citar em um irmão se despedindo do outro na Guerra da Coreia, como em A Irmandade da Guerra, ou apenas procurar um lugar especial como em Café Lumière, ou uma ida à escola, ou um trabalho como no filme Hana Mizuki. E temos inúmeros exemplos, mas a questão principal é o tempo. O trem em movimento, a vida tão dinâmica como é lá fora. Um adeus é muitas vezes marcado por esta viagem, a incerteza de que aquela pessoa voltará àquela estação ou não, como podemos dar o exemplo de Hashi. A despedida dos pais para uma cidade distante que a filha vai estudar em Tóquio, como por exemplo no filme April Story de 98. Apesar de todas as certezas, despedidas, encontros e desencontros, a questão comum é que o tempo nunca irá parar, assim como o trem, que sempre estará em movimento para o seu passageiro.
Acredito que todos nós temos um lugar favorito. Talvez pode ser uma cidade ou até mesmo um esconderijo. Para nossos personagens também não é diferente. Normalmente a escolha desse lugar é um lugar alto, um lugar que tu consiga ver toda a cidade, por exemplo. Mas por que será que temos isso? A escolha deste lugar é mais simples do que parece. Normalmente esse lugar alto, longe da luz da cidade, daquela correria e do estresse corriqueiro do dia a dia. E nas noites, o nosso personagem pode olhar e contemplar as estrelas. O principal motivo é para ver a pequenez humana e ver o quanto o ser humano já conseguiu explorar olhando cidade abaixo. Por exemplo, o filme Nossa Irmã Mais Nova, Crying Out Love in the Center of War e também The Girl in the Sunny Place. A justificativa que eles dão são inúmeras, mas a principal delas é que este lugar é especial, pois um ente querido costumava levá-lo a este lugar. Logo aqui remetem à nostalgia do personagem. Acontece também nesse lugar o famoso grito de desabafo dos personagens. Também pode ser em outros lugares, como lugares públicos ou movimentados, como por exemplo o filme O Céu de Tóquio à Noite é sempre do mais denso tom de azul. E também, para dar um exemplo, no lugar alto também temos o filme Nossa Irmã Mais Nova, de Hirokazu Kuroeda. Aqui neste filme ele reuniu todos esses elementos do filme de drama e, como eu falei no vídeo do canal, ele também se inspirou muito em Ozu. Ainda em relação aos lugares altos, não podemos nos esquecer dos terraços, em hospitais e escolas. Mas tanto em escola e em hospital, eles remetem à mesma ideia de liberdade, de querer sair daquele lugar. Outra característica também no terraço do hospital é toda aquela conversa que o nosso personagem tem com outra pessoa, ou melhor, o acompanhante. Aquelas conversas que lhe remetem à nostalgia do personagem e também todas aquelas promessas que ele irá fazer depois que sair daquele lugar. Mas nós já sabemos o resultado, infelizmente, do que irá acontecer depois daquele diálogo. Agora ainda na questão de drama, vamos para os casais. Aqui nós temos algumas coisas interessantes, como por exemplo, eles sempre vão para o festival Hanabi, ou nos fogos de artifício. Neste festival aqui nós temos normalmente o primeiro beijo, as despedidas, encontros e assim por diante. Mas o que seria esse festival? Este festival é muito antigo, datado desde 1733, no período Edo, quando as pessoas se reuniam para ver no rio Sumida. Naquela época era apenas o pessoal de elite que poderia ver este festival. Por sua vez, ele foi realizado em homenagem às milhares de pessoas mortas no ano anterior devido à pobreza e às dificuldades da época. Foi então que se tornou uma tradição e acontece entre os meses de julho a agosto. A roupa mais comum é o yukata, uma espécie de kimono de verão, porém não é a regra. Ainda em relação ao casal, a maioria de seus passeios, ou melhor, o primeiro encontro, é em lugares como parques de diversões. Aqui eu não encontrei nenhuma justificativa filosófica, por assim dizer, sobre este passeio. Eu acredito que seja mais pela diversidade de brinquedos do que algo mais profundo. Podemos dar exemplo aqui do filme My Sassy Girl, que na verdade nem deu certo, né, esse passeio no parque. Agora nem precisa ser um casal, mas tem algo super interessante em todos esses filmes de drama, principalmente, é claro, é a forma de poesia. Todas as formas de poesia, digamos, a visual, a escrita também em forma de cartas, por exemplo, como o filme Last Letter e entre outros exemplos. E para finalizar o vídeo também temos a famosa poesia visual, tanto encontrada nos filmes de Makoto Shinkai em animações como 5 cm por segundo, Your Name, O Tempo com Você, O Jardim das Palavras e assim por diante. Essa poesia também é muito conhecida nos filmes de Hayao Miyazaki, porém, com Makoto Shinkai ele conseguiu unir o útil ao agradável, utilizando a animação juntamente com a computação gráfica, trazendo efeitos maravilhosos para nós espectadores. Shinkai, por sua vez, ele consegue efeitos quase realísticos com a computação gráfica, em efeitos de passagem de trens, jardins e até mesmo a chuva caindo, não apenas em lugares que são marcas de estrada, mas também os personagens, a forma como eles interagem entre si, a forma como eles transmitem suas emoções. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você se lembrou de algo que eu não falei aqui no vídeo, por favor deixe aqui nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.